Quando a empurraram, tudo aconteceu rápido demais. A corrente raspou na pedra. O pé falhou. O joelho bateu no degrau molhado. E a porta da masmorra se fechou atrás dela com um estalo seco que pareceu cortar o ar ao meio. Lá em cima, a matilha não gritava. Só assistia. O silêncio deles tinha peso. Tinha gosto de julgamento. Maia respirou fundo. Mas o ar lá embaixo era podre de mofo, ferrugem, água parada e sangue velho escondido na pedra. Ela ergueu o rosto. Lá no alto, entre archotes e sombras, o salão parecia distante demais para pertencer à mesma vida. O fogo desenhava a corte em pedaços. Bocas duras, olhos brilhando como facas molhadas, mantos pesados, pedras preciosas lançando reflexos frios. E no centro de tudo, imóvel, com a mandíbula tão tensa que parecia prestes a quebrar, estava Lucan, o Rei Alfa. A luz tocava o contorno do rosto dele e fugia, como se até ela soubesse que permanecer ali custava caro. Maia não tentou dizer seu nome. O nome dele agora era uma coisa afiada demais para passar pela garganta sem rasgar. Ainda assim, o corpo se traiu. O peito apertou num ritmo brutal, não de esperança. Isso já lhe haviam arrancado no salão, diante de todos, mas de uma memória covarde, daquelas que insistem em sobreviver mesmo quando deviam apodrecer. As mãos dele já haviam segurado as dela, não diante da matilha, não sob o peso da coroa, mas em noites escondidas, onde o luar fazia da pele um território menos perigoso, e a voz dele descia baixa, perto demais, como se falar seu nome fosse um gesto de cuidado, e não uma ameaça ao mundo. Agora aquelas mesmas mãos estavam vazias ao lado do corpo, e isso doeu mais do que a corrente presa aos pulsos. Traidora. Alguém cuspiu lá de cima. A palavra caiu antes dela. Bateu em seus ombros. Abriu-se em sua pele como água gelada. Traidora. Maia fechou os dedos, devagar. As unhas marcaram a palma. Se segurasse qualquer coisa com menos força, quebraria. O ar ao redor parecia grosso, úmido, difícil de engolir. Cada respiração descia como pedra. Ela não tinha medo da escuridão. Tinha medo do que ainda precisava proteger dentro dela. Instintivamente, a mão livre desceu até o ventre. Foi um gesto pequeno, quase invisível. Rápido demais para a corte entender. Curto demais para parecer importante. Mas no instante em que seus dedos tocaram o tecido rasgado do vestido, alguma coisa dentro dela se reorganizou. Não por ela. Pelo que vinha. Uma vida mínima, secreta, quase impossível. O herdeiro de um rei que a observava cair. Taren, o capitão da guarda, empurrou-a de novo, menos por crueldade do que por obediência cansada. Mesmo assim, o segundo impacto roubou o ar de seus pulmões. Maia cambaleou. A pedra úmida deslizou sob as solas, e a escadaria pareceu se alongar até o fundo da terra, como se as masmorras não fossem um lugar, mas um abismo de pedra que parecia querer engoli-la viva. Ela desceu, degrau após degrau. A luz foi afinando atrás dela. As vozes viraram ecos. O frio começou a subir pelas paredes como dedos pacientes. Antes que a escuridão a engolisse por inteiro, Maia olhou para cima uma última vez. Lucan ainda estava lá. Ele não moveu um músculo quando Taren pediu a ordem final. Apenas um aceno de cabeça. Curto. Frio. Lucan permitiu que a lei da matilha a levasse, sacrificando Maia para salvar a própria coroa. Ele era o Alfa, e o Alfa a estava abandonando. Por um segundo, apenas um, ela pensou ter visto algo vacilar nos olhos dele. Um atraso mínimo na respiração, como se o corpo soubesse o que a coroa não permitia admitir. Mas então, Selene surgiu ao lado do trono, pálida e impecável, e o momento se fechou. Não. Ela não se daria ao luxo daquela ilusão. O homem que a tinha beijado na penumbra não existia naquela altura. Existia apenas o rei. E o rei a estava enterrando viva. Quando a última grade fechou no fundo da escadaria, o som atravessou a escuridão como um aviso sem volta. Maia apoiou a testa na pedra fria e deixou o ar sair devagar, tremendo entre os dentes. Depois envolveu o ventre com ambos os braços, como se pudesse construir ali, com o próprio corpo ferido, uma muralha contra o mundo. "Você não vai morrer aqui", sussurrou para a pequena vida escondida no escuro.
E a própria voz soou estranha, rouca, cheia de promessa. Eles acham que me enterraram, mas eu vou arrancar cada pedra dessa masmorra com as unhas se for preciso, só para garantir que você veja o sol. Antes das correntes, antes da pedra molhada, antes de a palavra traidora se erguer diante de todos no salão, havia o bosque atrás das muralhas, e o modo como ele respirava à noite. Maia conhecia aquele caminho melhor do que conhecia o rosto de metade da matilha. A trilha estreita serpenteava entre pinheiros altos, raízes salientes e pedras cobertas de musgo. Parecia feita para esconder segredos e punir distrações. O ar ali sempre parecia mais frio do que no resto do território. Mas não era um frio vazio. Tinha cheiro de terra molhada, folhas esmagadas, resina amarga e alguma coisa adocicada que só surgia quando a lua crescia. Ela carregava um cesto preso ao braço e uma lâmina curta na cintura. Nada de extraordinário, apenas o necessário. A matilha podia olhar para ela como se fosse pouco, mas a floresta não se importava com sangue nobre, nomes de família ou lugares à mesa do conselho. A floresta exigia atenção, e Maia, desde menina, aprendera a oferecer isso como quem oferece oração. Ajoelhou-se perto de um tronco caído e afastou a camada de folhas com cuidado. Ali, entre a umidade e a sombra, brotavam pequenas flores azul escuras de pétalas finas, frágeis como vidro respirando. Lunária, boa para febres, ferimentos superficiais e noites em que o corpo parecia não querer mais obedecer. Ela tocou uma das hastes com a ponta dos dedos e a delicadeza daquele gesto lhe trouxe uma paz curta, dessas que mal chegam e já precisam ir embora. Você sempre vem sozinha? A voz rasgou o silêncio atrás dela. Não alta, não brusca. Pior, baixa, próxima. Quente o bastante para fazer a nuca dela endurecer antes mesmo de reconhecer quem era. Maia se levantou devagar, fechando o cesto com mais força do que o necessário. Quando virou, ele já estava ali. Lucan, sem a corte ao redor, sem o trono, sem a muralha de homens armados e olhos obedientes, ele parecia ainda mais perigoso. Era como ver uma espada fora da bainha, não porque estivesse ameaçando, porque não precisava. A presença dele ocupava espaço do mesmo jeito que uma tempestade ocupa o horizonte, anunciando peso antes mesmo do primeiro trovão. Usava roupa de treino, escura, sem adornos reais. As mangas arregaçadas deixavam os antebraços marcados por linhas finas de cicatrizes antigas. O cabelo caía um pouco sobre a testa, desalinhado pelo vento, e a expressão dele estava naquele ponto irritante entre curiosidade e controle. Maia odiava o modo como o corpo dela percebia detalhes, antes que a razão pudesse intervir. A floresta não costuma me pedir escolta, respondeu. Os olhos dele desceram até o cesto. Você está longe demais da área segura. E você está longe demais do castelo. Um canto da boca dele quase cedeu, mas recuou antes de virar sorriso. Aquilo a irritou mais do que deveria. Lucan deu um passo. Só um. A distância entre eles diminuiu como se o próprio ar tivesse sido puxado por uma maré invisível. Maia sentiu o cheiro dele. Terra molhada, chuva de inverno e aquele odor metálico e quente de quem passou o dia treinando com aço. Era o cheiro da floresta antes de uma tempestade. Era um cheiro que não combinava com suavidade, mas também não combinava com ameaça pura. Era pior, combinava com lembrança. Você responde assim para todos os seus reis? Ele perguntou. Só para os que aparecem do nada atrás de mim no escuro. Então sou especial. Maia cruzou os braços para não demonstrar o pequeno desalinho que aquela frase causou dentro dela. Especial. Como se pudesse existir algo simples naquela aproximação. Como se ele não fosse o homem que nascera destinado ao topo, enquanto ela passara a vida aprendendo a caber nos cantos. Não, só inconveniente. O silêncio que seguiu não foi vazio. Teve peso, textura, temperatura. A lua passava entre os galhos em tiras de prata e sombra, cortando o rosto dele em ângulos duros. Ao fundo, algum animal pequeno rompeu a vegetação seca e sumiu. O bosque parecia ouvir. Lucan inclinou levemente a cabeça, observando-a com aquela atenção firme que sempre lhe dava a sensação de estar sendo lida de dentro para fora.
Dizem que você conhece ervas que nem os curandeiros do castelo sabem identificar. Dizem muitas coisas quando não querem perguntar diretamente. E o que aconteceria se eu perguntasse diretamente? A resposta subiu à boca dela e parou ali, presa entre prudência e impulso. Porque aquele era o problema dele. Não a força. Não a coroa. Não o jeito como todo mundo ao redor parecia se reorganizar quando ele entrava num espaço. O problema era o contrário. Era a calma afiada. Era a forma como ele falava com ela, como se quisesse atravessar a superfície, como se enxergasse alguma coisa além da filha da curandeira, além da loba tolerada, além do nome que nunca pesava o suficiente nas assembleias. E Maya não podia se dar ao luxo de gostar de ser vista por um homem assim. Aconteceria, disse ela enfim, que você descobriria que boatos são uma forma preguiçosa de substituir inteligência. Dessa vez, ele sorriu. Não totalmente. Não com leveza. Mas a expressão dele cedeu o suficiente para alterar o mundo ao redor. Como se as árvores tivessem ficado um pouco menos rígidas. O peito de Maya fez um movimento curto, involuntário. Um tropeço interno que a deixou com raiva de si mesma. Lucan se aproximou mais um passo. Agora ele estava perto o bastante para que a noite deixasse de ser fria entre os dois. Você me chama de preguiçoso com frequência incomum para alguém tão interessada em sobreviver. E você me observa com frequência incomum para alguém que deveria estar governando. Os olhos dele escureceram um pouco. Não de agressividade, de reconhecimento. Como se ela tivesse tocado numa porta que outros nem percebiam estar ali. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. A floresta respirou ao redor deles. A mão de Lucan ergueu-se lentamente, e Maya sentiu cada pequena mudança no ar, como se o corpo inteiro tivesse virado pele exposta. Ele não tocou o rosto dela. Não a puxou. Não ousou o que ambos sabiam que seria perigoso demais. Apenas retirou uma folha presa em seu cabelo. Mas o gesto foi lento, consciente, demorado além do necessário. Quando os dedos dele roçaram de leve a curva de sua têmpora, um choque fino atravessou seu pescoço e desceu em espiral pelo resto do corpo. Não foi dor, não foi conforto. Foi aquela vertigem silenciosa que antecede uma queda quando ainda existe a opção de recuar. Lucan olhou a folha entre os dedos, depois para ela. A floresta marca o que quer manter. Maya deveria ter rido da frase. Deveria ter se afastado. Deveria ter lembrado quem ele era, quem ela era, e quantos desastres cabiam naquela distância curta entre os dois. Em vez disso, permaneceu. Ou o que quer engolir, murmurou. O olhar dele desceu até a boca dela. Depois subiu de novo, mais pesado, mais lento. O silêncio ganhou pulsação. A lua parecia ter descido alguns metros só para assistir melhor. E foi ali, naquele espaço estreito entre o que ainda era prudência e o que já começava a se parecer com fome, que Maya entendeu a natureza real do perigo. Não era o rei Alfa, era o homem escondido dentro dele. E a parte dela que, pela primeira vez em muitos anos, quis chegar perto do fogo mesmo sabendo exatamente o que ele fazia com tudo que tocava. Maya foi a primeira a recuar, não com um passo inteiro. Apenas o bastante para que o ar entre os dois voltasse a existir. E com ele, a lembrança de todas as coisas que tinham nome, consequência e testemunhas. Ela tomou o cesto do chão com mais firmeza do que precisava, como se os dedos ocupados pudessem impedir o resto do corpo de denunciar aquela falha mínima de equilíbrio. Eu preciso voltar, disse. A voz saiu controlada, mas por dentro alguma coisa ainda reverberava onde os dedos dele haviam tocado sua têmpora. Um ponto pequeno, ridículo, insuportável, como se a pele tivesse guardado o calor por teimosia. Lucan observou-a por um segundo a mais do que qualquer resposta exigia. Claro, mas ele não saiu do caminho. A trilha era estreita, uma dobra escura entre raízes e pedras, e a presença dele ali parecia menos a de um homem e mais a de uma fronteira. Maya ergueu o queixo, irritada consigo mesma por notar de novo o desenho do pescoço dele, a respiração lenta, a maneira como a noite parecia aderir à pele do rei Alfa sem jamais apagá-lo. Se pretende continuar parado, vou interpretar isso como abuso de poder.
Um brilho rápido cruzou o olhar dele. E se eu disser que estou avaliando o terreno? Eu diria que o terreno não pediu sua opinião. Lucan soltou um som baixo, quase inaudível. Não era riso completo. Era a sombra dele, a versão contida. E, pior do que ouvir, era perceber o quanto aquilo parecia feito para desarmar defesas. Ele finalmente saiu da frente, mas não se afastou muito. Passou a andar ao lado dela, em silêncio, como se a decisão tivesse sido tomada por alguma autoridade interna que não aceitava contestação. Maia desceu a trilha com o maxilar firme, concentrada nas pedras, nas folhas molhadas, no peso do cesto, em qualquer coisa que não fosse a sensação de ter um rei caminhando perto demais numa floresta que sabia guardar segredos. "Você faz isso sempre?" Ela perguntou sem olhar para ele. "O quê?" Aparecer onde não foi chamado e agir como se isso fosse natural. Só quando encontro alguém que vale o incômodo. A resposta bateu nela de lado. Não como golpe, como calor. Discreto, persistente, perigoso. Maia apertou o passo. "Você devia treinar mais suas respostas. Essa quase parece ensaiada. Não é ensaio quando a pessoa certa complica o texto." Ela o encarou. E isso foi um erro. Os olhos de Lucan tinham aquele tipo de atenção que não invadia de uma vez. Avançava devagar, como água escura subindo degrau por degrau. Havia coisas nele que a irritavam por serem reais demais. Ele não a olhava como se fosse decorativa. Não a diminuía para parecer magnânimo. Também não a tratava com aquela delicadeza artificial que os nobres reservavam aos que consideravam frágeis ou inferiores. Com Lucan, a sensação era pior. Era como estar sendo levada a sério. E Maia não sabia o que fazer com isso. Chegaram à clareira onde a floresta se abria um pouco antes do caminho de volta às muralhas. A lua despejava luz pálida sobre a relva alta, e o vento trazia cheiro de água distante. Por um instante, o mundo pareceu suspenso entre um passo e outro, como se algo estivesse prestes a escolher uma direção. Foi então que o som veio. Um estalo seco. Depois outro. Lucan girou antes mesmo de Maia entender. O movimento foi tão rápido que a noite pareceu abrir espaço para ele. Da borda da clareira, uma criatura magra saltou da sombra. Um lobo feral, ossos marcando a pele, os olhos queimando num amarelo doente. Não era grande, mas vinha movido por fome antiga, dessas que tiram o juízo dos animais e deixam só dente e impulso. Maia levou a mão à lâmina na cintura. Lucan já estava na frente dela. A cena aconteceu em fragmentos curtos. O som áspero das patas rasgando a terra. O brilho dos dentes. O corpo de Lucan interceptando o ataque com o antebraço protegido pelo couro do traje. O impacto seco. A lâmina dele surgindo num arco baixo, controlado, preciso. Nada gráfico. Só a violência inevitável do mundo quando a noite decide cobrar pedágio. O animal recuou com um rosnado quebrado e fugiu para a mata, deixando o ar vibrando. Silêncio. Silêncio demais. Maia soltou o fôlego que não percebera ter prendido. O coração batia tão alto que por um momento pareceu estar fora do corpo, pulsando entre as árvores. Lucan permanecia à frente dela, ombros tensos, escutando a floresta como quem decifra uma ameaça ainda não totalmente encerrada. "Você está ferido?" Ela perguntou. Não. Mas havia sangue escuro no couro do braço dele. Pouco. Ainda assim, real. Maia não pediu permissão. Pegou o punho dele e puxou-o para mais perto da clareira, onde a lua ajudava. O toque veio antes da decisão. E no segundo em que os dedos dela fecharam em torno da pele quente do pulso dele, alguma coisa mudou ali. Não era mais perigo externo. Era outra coisa. Mais íntima. Mais difícil de repelir. "Sente-se", disse. Lucan arqueou uma sobrancelha. "Isso foi uma ordem? Isso foi você calando a boca por 1 minuto." Ele obedeceu. O fato de um rei alfa obedecê-la sem ironia, sem disputa, sem transformar aquilo em espetáculo, produziu nela um estranho deslocamento interno. Maia ajoelhou-se diante dele e abriu o cesto. O cheiro das ervas subiu de imediato. Hortelã amarga, casca seca, folhas adocicadas de lunária e o traço mineral do pequeno frasco de álcool destilado que carregava para emergências. Com movimentos rápidos, rasgou um pedaço de linho e limpou o corte superficial no antebraço dele. Lucan não se mexeu, só a observava.
Essa era a pior parte. A atenção dele não pesava como vigilância. Pesava como proximidade. Você encara todos que ajuda desse jeito? Maya perguntou, focada no ferimento. Só os que ameaçam me chamar de preguiçoso de novo. Ela quase sorriu. Quase. Se continuar se jogando na frente de criaturas famintas, vou achar pouco. E se eu disser que não pensei? Eu diria que pela primeira vez hoje você foi honesto. Lucan soltou ar pelo nariz. O som roçou nela como algo quente demais para aquela noite. Maya passou a pomada de ervas sobre o corte, e quando seus dedos deslizaram de leve pela pele dele, sentiu o músculo do antebraço retesar sob o toque. Foi discreto, pequeno, mas suficiente para transformar o gesto mais simples em uma linha acesa. Ela sentiu também, no próprio corpo, um tipo de eletricidade fina, indesejada, espalhando-se devagar pelos ombros, descendo pelas costas, tornando a respiração um ato consciente demais. Vai sobreviver, murmurou. Você parece decepcionada. Estou refletindo sobre o desperdício de unguento. Ela terminou o curativo e só então percebeu a posição em que estavam, ajoelhada entre os joelhos dele, perto demais. O rosto de Lucan inclinado na direção do seu, a lua pousada em metade da boca dele, deixando a outra metade entregue à sombra. Nenhum dos dois se moveu. O vento passou pela clareira e trouxe o cheiro de pinho, terra molhada e pele aquecida. O mundo inteiro pareceu respirar mais devagar, como se também estivesse esperando. A mão de Lucan ergueu-se, parou a um fio do rosto dela. Maya não sabia se estava congelada ou se apenas o resto do universo tinha desacelerado para punir sua hesitação. Havia perguntas demais naquele silêncio. Havia fome demais no que não estava sendo dito. Os dedos dele tocaram a curva de sua mandíbula. Só isso. Só um toque breve. Mas a sensação abriu nela um espaço perigoso, largo como queda. O olhar dele desceu para sua boca. O dela ficou preso a dele. E então, ao longe, os sinos do portão principal cortaram a noite. 1, 2, 3 batidas. O feitiço quebrou como gelo fino. Maya se levantou de imediato, rápido demais, recolhendo o cesto com mãos que já não obedeciam à mesma calma de antes. Lucan também ficou de pé, mas algo nele permanecia naquela beira, onde quase havia acontecido alguma coisa sem nome. Eu preciso ir, ela disse, e agora era verdade de muitas formas. Lucan a observou por um longo instante. Maya. O nome dela, na voz dele, teve peso de toque. Ela odiou o modo como aquilo a atingiu. Boa noite, meu rei. A formalidade saiu como lâmina. Necessária, feia, protetora. Ela virou e começou a andar antes que o corpo cometesse outra traição. O bosque se fechou ao redor. Escuro, úmido, vivo. Ainda assim, por muitos passos, continuou sentindo a presença dele atrás de si. Não ouvindo, não vendo, sentindo. Como se a noite inteira tivesse aprendido o cheiro de Lucan, e agora não quisesse mais esquecê-lo. Maya atravessou o portão lateral das muralhas com o coração ainda em desalinho, como se tivesse corrido léguas, em vez de apenas descido a trilha do bosque. As pedras do pátio devolviam o frio pelas solas das botas. Os archotes tremulavam ao longo dos corredores externos, e tudo no castelo parecia excessivamente nítido depois da clareira. O metal das lanças sob a luz, o murmúrio distante dos guardas, o cheiro de fumaça e lã molhada impregnando as paredes antigas. Era isso que a irritava. Não o quase, mas o corpo insistindo em carregar o quase como se ele tivesse acontecido de fato. No pequeno aposento onde preparava ervas e ungüentos para os curandeiros do castelo, Maya acendeu 2 velas, pousou o cesto na mesa e tentou mergulhar na ordem simples das coisas conhecidas. Separou folhas, lavou raízes, macerou pétalas de lunária no pilão de pedra até o perfume amargo subir no ar e se espalhar como uma promessa de lucidez. Não funcionou. Toda vez que fechava os olhos por menos de 1 segundo, via a mão de Lucan pairando perto de seu rosto na clareira. Sentia outra vez o toque breve em sua mandíbula. O modo como o nome dela havia soado na boca dele, baixo e quase rouco, como se não fosse só um nome, mas um lugar ao qual ele tinha chegado tarde demais.
Maia apertou o pilão com mais força. A erva esmagada liberou um cheiro mais intenso, verde e cortante, quase agressivo. Você vai quebrar a pedra, não a planta. A voz veio da porta, e Maia se virou tão rápido que a vela mais próxima vacilou. Mãe Ilira, a curandeira-chefe, entrou sem pressa, carregando um feixe de panos limpos nos braços. Os cabelos grisalhos estavam presos numa trança grossa, e os olhos, pequenos e atentos, tinham aquele tipo de sabedoria que não fazia perguntas demais, porque costumava enxergar as respostas antes. Essa maldita raiz está dura demais, Maia respondeu. Ilira pousou os panos sobre a bancada e a observou por um instante mais longo do que o necessário. Imagino que não seja ela o problema. Maia desviou o olhar para os frascos de vidro alinhados na prateleira. Dentro deles, líquidos dourados e verdes capturavam a luz das velas como pequenos incêndios domesticados. Estou cansada. Cansaço costuma pesar nos ombros. O que você está carregando hoje está nos olhos. Maia não respondeu. Havia dias em que o silêncio parecia mais seguro do que qualquer mentira. Ilira também não insistiu. Apenas pegou um feixe de hortelã seca e começou a organizá-lo. O conselho vai se reunir amanhã ao cair da tarde, disse ela, como quem comenta o tempo. Vieram mensageiros do norte, e a família Varick chegou mais cedo do que o esperado. Os músculos da nuca de Maia endureceram. Família Varick. A palavra trouxe consigo uma imagem imediata. Roupas claras, joias frias, vozes educadas demais para serem sinceras. E no centro de tudo isso, Selene. Selene Varick não precisava levantar a voz para alterar a temperatura de um lugar. Sua crueldade tinha acabamento fino, como prata polida. Sorria com suavidade, andava como se o chão soubesse quem ela era, e tinha o raro dom de transformar desprezo em gesto elegante. Perto dela, Maia sempre sentia que o ar ganhava lâminas invisíveis. Então o castelo vai feder a perfume caro e más intenções, murmurou. Ilira soltou um pequeno som pelo nariz. Finalmente uma análise médica honesta. Maia quase sorriu, mas o humor morreu antes de nascer. Porque a presença dos Varick significava aproximação política, pressão, escolhas sendo empurradas na direção do trono como peças num tabuleiro que já decidira o fim da partida. E Lucan era o rei. O homem do bosque podia existir na sombra das árvores, entre raízes e silêncio. Dentro do castelo, porém, tudo nele voltava a ter contorno de dever. Ela odiou o alívio doído que isso provocou. Era mais fácil quando ele parecia inalcançável, mais seguro, mais limpo. Na tarde seguinte, o castelo amanheceu com aquela agitação específica dos dias em que a política veste festa para disfarçar veneno. Criados cruzavam corredores carregando bandejas, tecidos e arranjos. O cheiro de carne assada, vinho aberto e cera aquecida escorria pelo grande salão. Do lado de fora, o céu acumulava nuvens densas, chumbo e azul profundo, como se a tempestade estivesse escolhendo o momento exato de desabar. Maia passou a manhã entre as alas dos feridos e a sala de infusões, evitando pensar no conselho, nos Varick, ou no fato de que, em algum lugar acima de sua cabeça, Lucan existia no mesmo castelo. Às vezes isso bastava para deixar o ar estranhamente estreito. No fim do dia, Ilira pediu que ela levasse ao salão menor uma caixa de ervas calmantes e um frasco de tônico para dores de cabeça. Para os nobres que confundem intriga com enxaqueca, disse, seca. Maia pegou a caixa e atravessou o corredor leste, já ouvindo ao longe o rumor de vozes reunidas. Quando chegou à antessala do salão menor, diminuiu o passo. As portas estavam entreabertas. Lá dentro, a luz do entardecer entrava pelas janelas altas em faixas douradas, atravessando poeira suspensa e batendo nos metais do mobiliário. Havia meia dúzia de vozes. Entre elas, uma que reconheceria mesmo em meio a um incêndio. Lucan. Maia deveria ter deixado a caixa e ido embora. Em vez disso, parou. Talvez por fraqueza, talvez por instinto, talvez porque uma parte dela, burra e faminta, ainda quisesse saber se o homem da clareira existia quando o rei vestia o próprio nome.
A aliança com os Varric resolve metade da resistência do leste, dizia um dos conselheiros. E a outra metade? Perguntou Lucan. A voz dele era diferente ali, mais fria, mais contida, como uma lâmina lavada. Se Selene for recebida formalmente, a mensagem será suficiente. Seguiu-se um breve silêncio. O tipo de silêncio em que se pode ouvir pensamento, cálculo, renúncia. Então outra voz, feminina, suave como seda puxada devagar sobre madeira. Recebida formalmente ou algo mais? Selene. Maia não a viu de imediato, mas sentiu sua presença da mesma forma que se sente perfume antes de encontrar a flor. Nota delicada, fundo venenoso. Deu um passo involuntário para perto da fresta da porta. E a viu. Selene estava junto à mesa comprida do conselho, vestida em cinza claro, a cintura marcada por um cinto de prata. O cabelo escuro caía em ondas controladas sobre um ombro. Tinha a postura de alguém que nunca duvidara do próprio lugar no mundo. E estava perto demais de Lucan. Não tocando, mas perto o bastante para sugerir futuro. A mão dela repousava sobre a mesa, ao lado da dele. Não unidas, apenas próximas. Uma imagem pequena, quase ridícula em sua inocência aparente. Ainda assim, Maia sentiu aquilo atravessá-la como gelo fino sob a pele. O que a matilha precisa, disse Lucan. E Maia prendeu a respiração sem saber por quê. Virá antes do que eu quero. Selene inclinou a cabeça, estudando-o. O sorriso dela não chegou à alegria. Era um gesto treinado para vencer. Ainda assim, às vezes dever e desejo aprendem a caminhar juntos. A frase caiu no salão como óleo quente. Maia não viu a expressão completa de Lucan. Apenas o perfil dele, o maxilar tenso, a sombra curta sob os olhos, a forma como os dedos se fecharam uma vez sobre a borda da mesa. O bastante para fazer nascer nela uma esperança absurda de contradição. Recusa algo. Em vez disso, ele respondeu. Nem sempre. Curto, baixo, ambíguo demais. Foi o suficiente para destruí-la de um jeito silencioso. Porque a ambiguidade, quando o coração já está em guerra, machuca devagar. Maia recuou um passo, depois outro. A caixa de ervas ainda pesava em seus braços, mas agora parecia feita de pedra. Ridículo, pensou. Ridículo permitir que uma proximidade de mesa, uma frase incompleta, um silêncio mal colocado alterassem o próprio pulso. Mas o corpo não se deixava convencer pela inteligência. A pulsação tinha mudado. A respiração também. O corredor ao redor parecia mais estreito, mais abafado, como se o castelo inteiro tivesse sido erguido só para apertar seus pulmões. Virou-se para ir embora e bateu de frente com alguém. A caixa quase escapou de seus braços. Taren segurou-a a tempo, firme, rápido. O capitão da guarda ergueu as sobrancelhas, mas não fez comentário sobre o motivo de ela estar parada ali, junto à porta do conselho, com a expressão de quem acabara de engolir neve. Cuidado, disse apenas. Eu estou. Não parece. Maia tomou a caixa de volta. O rosto dele era ilegível como pedra molhada, mas os olhos observavam mais do que falavam, e isso a incomodava. Vim deixar isto. Taren olhou para a porta entreaberta, depois para ela. Claro, havia algo naquela única palavra que soou como se ele soubesse que não era só isso. Maia endireitou os ombros. Você pretende me interrogar ou sair do caminho? Nenhum dos dois. Ele se afastou um pouco. Só acho que esse corredor costuma cobrar caro de quem escuta mais do que devia. Maia sentiu o golpe implícito da frase e respondeu antes que a dignidade lhe escapasse. Então talvez seja um péssimo lugar para conversas importantes. Taren a estudou mais um segundo, depois abriu espaço. Ela passou por ele sem olhar para trás. Já estava quase na curva do corredor quando a porta do salão se abriu mais. Vozes se deslocaram, passos se aproximaram. Maia reconheceu um deles antes mesmo de o som completar a distância. Lucan. Ela não acelerou. Também não parou. Apenas continuou andando, com a coluna ereta e os dedos fechados em torno da caixa, enquanto o sangue parecia bater em lugares errados do corpo. Maia. A voz dele veio atrás. Grave. Próxima. Familiar demais. Ela parou. Lentamente. Virou-se.
Lucan estava a poucos passos, ainda com a roupa escura do conselho, com a luz fraca do entardecer caindo sobre seus ombros. Selene permanecia ao fundo, junto à porta, observando-os com um sorriso tão doce e imóvel que me deu náuseas. Ela não precisava de gritos. A vitória dela estava escrita no modo como ela mal piscava os olhos. O silêncio entre eles durou 1 segundo a mais do que devia. "Você esteve ouvindo?" Lucan perguntou. Não havia raiva na voz. Isso teria sido mais fácil. Havia atenção. E Maia, já ferida pelo que imaginara ter visto, interpretou aquela atenção como vigilância. Não sabia que o castelo inteiro precisava tapar os ouvidos para proteger segredos de mesa. Os olhos dele se estreitaram, não de agressão, mas de impacto, como se algo na resposta dela tivesse chegado a um lugar delicado demais. "Não foi isso que eu quis dizer." "Não?" A caixa em seus braços parecia cada vez mais pesada. "Então, o que quis dizer, meu rei?" A formalidade saiu fria, polida, letal. Atrás dele, Selene não se moveu. Mas Maia sentiu seu contentamento como se fosse perfume espalhando-se pelo corredor. Lucan deu um passo à frente. "Maia, a caixa é para o salão." Ela o interrompeu. "Ervas calmantes. Imagino que sejam úteis." Os olhos dele desceram por um instante até a madeira apertada entre seus dedos e voltaram ao rosto dela. Havia algo ali. Uma tentativa. Um desgaste. Quase uma rachadura. Mas orgulho é uma espécie de incêndio silencioso. Por fora, pouco se vê. Por dentro, já tomou metade da casa. Maia passou por ele antes que a voz dele pudesse alcançá-la de novo. Continuou andando até o corredor acabar, até as escadas sumirem sob seus passos, até o ar do castelo perder um pouco do cheiro dele. Só então percebeu que a tempestade tinha finalmente começado. Lá fora, a primeira chuva batia nas pedras como se o céu, atrasado, tivesse decidido desabar exatamente na hora em que tudo dentro dela começava a rachar. Nas horas seguintes, o castelo pareceu mudar de forma. A água desceu pelas muralhas em rios escuros. Os corredores ganharam cheiro de pedra encharcada e fumaça cansada, e o vento começou a assobiar nas frestas das janelas como se algum espírito antigo tivesse encontrado, por fim, uma língua para nomear desgraças. Maia se manteve na ala dos curandeiros até tarde, organizando frascos, fervendo água, refazendo pomadas que já estavam prontas, qualquer coisa que desse às mãos uma tarefa precisa e impedisse a mente de voltar ao corredor, à mesa, à distância entre a mão de Selene e a de Lucan. Não adiantou. A imagem continuava ali, pequena, elegante, cruel, talvez porque não fosse a imagem em si que a feria, mas o que ela permitia imaginar. Um futuro desenhado sem ela. Um tipo de ordem limpa em que Selene se sentaria ao lado do trono como peça óbvia, perfeita, aceita. E Maia. Maia voltaria a ser o que sempre fora para a maior parte da matilha. Útil quando conveniente, invisível quando necessário. Ridículo, repetiu para si mesma ao fechar o último armário da noite. Ridículo sofrer por algo que nunca fora prometido. Ainda assim, quando apagou as velas e atravessou o pátio coberto para os aposentos laterais, sentiu o corpo inteiro reagir ao som de passos atrás de si. Não precisou se virar. A presença dele sempre chegava antes. Maia. A voz de Lucan atravessou a chuva e tocou-lhe as costas como um calor breve, indevido. Ela continuou andando. "Se me seguir até o dormitório, isso vai virar escândalo", disse sem olhar para trás. Os passos dele não diminuíram. "Então pare antes." Ela parou. O telhado de madeira acima deles segurava parte da água, mas não toda. Gotas grossas caíam das extremidades, ritmadas, pesadas, formando pequenas explosões nos degraus de pedra. O pátio estava vazio. À noite, quase sem testemunhas. Maia se virou devagar. Lucan estava a alguns passos, o cabelo úmido pela chuva, a roupa escura colada em alguns pontos pelos respingos. Havia algo nele menos polido do que no conselho, menos rei e mais homem carregando o próprio desgaste como quem não teve tempo de escondê-lo. Isso foi o suficiente para deixá-la ainda mais zangada. Seria mais fácil odiá-lo se ele viesse impecável. "Você saiu rápido", ele disse. "Não sabia que precisava pedir licença para andar nos corredores."
O maxilar dele se contraiu de leve. Não por raiva, por esforço. Não faça isso. Isso o quê? Responder como se cada frase minha fosse uma ofensa. Maya riu, mas o som saiu sem humor, quase quebrado pela chuva. Você prefere que eu responda como? Como as nobres do salão? Com um sorriso pequeno e palavras vazias? Os olhos dele escureceram. Eu prefiro que você me diga o que realmente está dizendo. A resposta esteve pronta em sua boca. E ainda assim, feriu quando saiu. O que eu realmente estou dizendo é que você não tem o direito de me procurar assim depois do que ouvi hoje. O silêncio caiu entre eles com peso. Lucan inclinou levemente a cabeça, como se quisesse entender de que parte da ferida ela estava falando antes de tocá-la. Você ouviu uma conversa política. Ah, claro. Maya apertou os braços contra o corpo. Não de frio, mas porque precisava conter a dispersão que ele provocava nela. E eu suponho que a proximidade com Selene também foi política. O tom de voz dela. O modo como todos falam como se já soubessem onde ela pertence. Isso é sobre Selene? Não. Maya deu um passo à frente, a chuva riscando a lateral do pátio atrás dela como fios de prata escura. Isso é sobre eu finalmente lembrar onde eu não pertenço. A frase pairou no ar, mais viva do que ela queria. Lucan a olhou como se tivesse levado um golpe que não esperava. A dor rápida que atravessou o rosto dele foi pequena, real. Maya a viu e odiou ter visto. Foi isso que você entendeu? Ele perguntou, baixo. Foi o que você me mostrou. Ele se aproximou um passo. A distância encurtou. O ar mudou de densidade. Maya, escute com atenção. O conselho fala da matilha como se tudo pudesse ser resolvido com alianças, nomes antigos e mulheres colocadas ao lado de homens como símbolos de paz. Isso não significa... Não significa nada? Ela cortou, mais ríspida do que pretendia. Então diga claramente, porque você é muito bom em parar na metade das frases quando a metade restante poderia quebrar alguma coisa importante. Os olhos dele se fixaram nos dela, intensos, imóveis, perigosos por não recuarem. Se eu dissesse claramente, falou devagar, você deixaria que eu terminasse? O coração dela bateu uma vez, forte demais. Esse era o problema. Lucan tinha esse jeito de puxar o chão para mais perto do abismo e ainda parecer calmo enquanto fazia isso. Maya deveria ter ido embora. Deveria ter encerrado ali, protegido o pouco que restava de lucidez, dormido com a dignidade intacta e a tempestade do lado de fora. Em vez disso, permaneceu. Tente, murmurou. Lucan deu mais um passo. Agora a chuva tinha cheiro de pinho esmagado, ferro molhado e pedra recém-ferida. Ela ouvia o som dela nos degraus, no telhado, no próprio sangue. O rosto dele estava perto o bastante para que Maya visse a tensão em torno da boca, a respiração mais lenta do que o normal, o cuidado excessivo de quem sabe estar chegando perto de algo capaz de mudar a direção de uma vida. A mão dele subiu, parou, esperou. Quando tocou de leve o lado de seu rosto, foi como se a pele dela se lembrasse de todas as outras vezes em que quase acontecera alguma coisa, e nenhuma delas tivesse preparado o corpo para aquilo. O calor da palma contrastou com o frio úmido do corredor coberto, e Maya fechou os olhos por um instante mínimo, traída por uma rendição que não autorizara. Eu não escolhi procurar você na floresta, Lucan disse. Nem escolhi continuar pensando em você depois. Nem escolhi o fato de que sempre que entro numa sala e você está nela, todo o resto parece mal posicionado. A respiração dela falhou. Curta, silenciosa, fatal. Lucan, não. Agora você ouve. Não havia dureza na voz. Havia necessidade. Aquela forma rara e perigosa de verdade que faz o mundo ao redor parecer decorativo. Eu passei a vida inteira ouvindo o que devo querer, com quem devo falar, o que devo aceitar, onde devo olhar. E então você apareceu me encarando como se eu fosse só um homem em vez de uma coroa. O polegar dele roçou a maçã do rosto dela de um jeito quase ausente, como se tivesse vontade própria. Você me irrita, me desafia, me deixa em silêncio nos momentos errados. E ainda assim, é para você que meu corpo se inclina antes que eu pense. Maya abriu os olhos. O mundo parecia estreito demais para conter aquilo. Havia chuva.
Havia noite. Havia muralhas. Havia o cheiro dele e o calor do toque, e o gosto metálico do risco subindo pela própria língua. Mas, acima de tudo, havia a parte dela que estava cansada de se afastar um segundo antes de cair. Ela ergueu a mão e segurou o pulso dele. Foi um gesto pequeno, mas Lucan ficou absolutamente imóvel, como se aquele contato, vindo dela, tivesse peso de permissão e de milagre ao mesmo tempo. Você devia ter dito isso antes, sussurrou. Eu sei. Antes de Selene. Antes do conselho. Antes de me deixar imaginar, Lucan fechou a distância que restava. Não foi um avanço brusco. Foi um movimento lento, quase reverente, como quem se aproxima de fogo sabendo exatamente o que as chamas fazem. A testa dele encostou na dela. Nada além disso. Só a pressão leve, o calor compartilhado, a respiração dos dois presa no mesmo intervalo de tempo. Maia sentiu o corpo inteiro oscilar. As mãos, o peito, a base da garganta. O mundo não desapareceu. Pior, continuou existindo. E ainda assim tudo nele parecia menos importante do que aqueles centímetros finais. Os lábios dele roçaram os seus. Só um toque. Uma pergunta sem voz. Maia respondeu antes de decidir. O beijo veio breve, contido, tremendo nas bordas pela força do que estava sendo segurado. Não havia pressa nem inocência. Havia saudade de algo que ainda nem existia por inteiro. O gosto da chuva. O calor que cresce quando duas pessoas param, por um segundo impossível, de fingir que não estão em rota de colisão. Lucan aprofundou o beijo um pouco mais, e foi aí que o momento foi interrompido. Lucan, a voz de Selene atravessou o corredor como uma lâmina fria mergulhada em água. Os dois se separaram no mesmo instante. Maia recuou primeiro, o pulso queimando onde ainda lembrava o toque dele. Lucan virou o rosto na direção da escadaria lateral. Selene estava ali, parada sob a arcada de pedra, iluminada pela luz dourada que escapava do interior do castelo. Elegante, intocada. Os olhos descendo dos lábios de Lucan para os de Maia com uma calma tão perfeita que se tornava monstruosa. Por um segundo ninguém falou. A chuva preencheu tudo. Selene desceu um degrau. O conselho ainda não terminou. Não havia acusação explícita, o que tornava aquilo pior. Lucan se endireitou, e Maia viu a transformação acontecer bem diante dela. O homem da chuva recolheu-se um passo para dentro, e o rei ocupou o espaço deixado para trás. Estou indo, disse ele. Maia esperou, talvez por loucura, talvez porque alguma parte pequena e infantil ainda quisesse vê-lo escolher alguma coisa na frente dela. Uma palavra, um gesto, qualquer coisa. Lucan olhou para ela. Havia tensão na linha de seus ombros, desejo interrompido, raiva da interrupção, talvez até arrependimento por deixá-la ali. Mas tudo isso afundou sob a camada mais antiga, mais treinada, mais pública de si mesmo. Volte para os seus aposentos, Maia. Foi essa a frase. Não fique, não espere, não confie. Volte, como ordem, como distância, como correção. Maia sentiu o gosto do beijo se transformar em cinzas na boca dela, como uma chama apagada. O rosto permaneceu imóvel, mas por dentro foi como se uma porta tivesse batido com tanta força que até as dobradiças da alma rangiam. Ela inclinou levemente a cabeça. Como desejar, meu rei. A formalidade agora saiu mais fria do que pedra de inverno. Passou por ele sem tocá-lo. Passou por Selene sem olhá-la diretamente. Embora sentisse o triunfo contido daquela mulher como perfume espalhado no corredor. E só quando dobrou a escada, longe o bastante para que ninguém a visse, percebeu que as mãos tremiam. Não de fraqueza, de contenção. Naquela noite, deitada sem sono, ouvindo a tempestade gastar o céu contra as muralhas, Maia entendeu que existiam rupturas que não aconteciam no fim de uma história. Algumas nasciam exatamente no instante em que algo começava. Na manhã seguinte, o castelo amanheceu lavado, brilhante e falso. A chuva tinha limpado os pátios, polido as pedras, derrubado folhas secas e deixado o ar com aquele cheiro agudo de mundo recém-aberto. Terra úmida, madeira inchada, ferro frio. Tudo parecia mais claro, mais nítido.
como se a tempestade tivesse prestado ao castelo o serviço cruel de tornar as coisas visíveis demais. Maia odiou isso. Havia dormido pouco. Talvez nada. O beijo ainda existia em sua boca como um incêndio abafado. E a última frase de Lucan, dita já com voz de rei, continuava a bater dentro dela com uma regularidade insuportável. Volte para os seus aposentos. Tão simples, tão limpo, tão eficiente em transformar calor em humilhação. Passou a manhã evitando os corredores centrais. Entregou ungüentos, trocou ataduras, revisou estoques, tudo com a precisão de quem tenta impedir a própria mente de se mover. Mas pensamentos têm dentes pequenos e persistentes. Voltam pelas frestas, sobem pelas paredes. Encontram você quando a mão está ocupada demais para expulsá-los. No começo da tarde, Ilíra pediu que Maia levasse uma infusão forte à ala sul, onde 2 guerreiros machucados treinavam recuperação. Ela aceitou na mesma hora. Qualquer tarefa longe do conselho, de Selene e do trono parecia caridade. O corredor da ala sul estava quase vazio. O sol, filtrado pelas janelas altas, entrava em lâminas douradas que deixavam a poeira visível no ar. Maia andava rápido, o frasco de cerâmica aquecendo-lhe a palma por baixo do pano grosso, quando ouviu vozes vindo da sala de treino menor. Uma delas era de Lucan. Ela parou antes de perceber que havia parado. A outra era masculina, áspera, familiar. Dorian, comandante da guarda interna e um dos poucos homens que falavam com Lucan sem tremor, por antiguidade e confiança. Você está distraído, dizia Dorian. Estou ocupado. Não. Ocupado eu conheço. Isso aí é outra coisa. Houve o som seco de madeira contra madeira. Bastões de treino. Um choque. Depois outro. Maia deveria ter seguido. Em vez disso, recuou para o lado da porta entreaberta, protegida pela sombra da parede. Ridículo, pensou. Ridículo repetir o mesmo erro. Ainda assim, permaneceu. Você quer que eu diga ou vai continuar tentando quebrar meu braço para evitar a conversa? Perguntou Dorian. Diga logo. A garota. O peito de Maia apertou. Silêncio. Longo o bastante para se tornar resposta. Cuidado, continuou Dorian. Todo o castelo já percebeu que algo mudou. Maia sentiu o mundo enrijecer ao redor. E o que exatamente o castelo acha que percebeu? A voz de Lucan veio baixa, controlada demais. Que você olha para a curandeira como se ela fosse um problema que não quer resolver e também não consegue largar. A frase ficou suspensa no ar. Maia não respirou. Dentro da sala, ouviu um passo. Outro. O som de um bastão sendo jogado de lado. Então Lucan respondeu. Ela não é problema algum. Algo nela quase cedeu. Mas Dorian não terminou. Então trate como se não fosse, porque Selene já está observando, e o conselho fareja fraqueza mais rápido do que sangue. Se houver algo aí, enterre agora. O silêncio seguinte teve gosto de metal. Maia prendeu o pano em torno do frasco com tanta força que os dedos começaram a doer. Não queria escutar o resto. Precisava escutar o resto. Quando Lucan falou, a voz saiu dura. Não existe nada entre nós. O mundo não caiu de uma vez. Primeiro veio uma espécie de vazio limpo, cortante, como se alguém tivesse puxado todo o ar do corredor e deixado apenas o formato da respiração para lembrá-la do que faltava. Depois, devagar, a compreensão começou a descer dentro dela, fria, metódica, impossível de negociar. Não existe nada entre nós. Não era uma frase dita a Selene. Não era uma ordem cuspida no calor da interrupção. Era pior. Era uma decisão, pensada, segura. Ela recuou um passo. O frasco em suas mãos escapou. Bateu no chão de pedra e se partiu, espalhando infusão quente pelos seus pés. O cheiro amargo das ervas subiu no mesmo instante, forte, quase ofensivo. Dentro da sala, o silêncio que se seguiu foi tão abrupto que pareceu ferir. Passos. Lucan surgiu à porta 1 segundo depois. O olhar dele caiu primeiro no chão molhado, depois no pano entre os dedos dela, depois no rosto de Maia. O impacto atravessou a expressão dele antes que pudesse ser escondido. Maia, não se preocupe, ela disse, e a própria voz soou distante, polida, terrível de tão calma.
Já entendi. Ela se abaixou para juntar os cacos. Lucan segurou-lhe o punho antes que seus dedos tocassem a cerâmica quebrada. O contato veio quente, familiar, quase íntimo. Maya arrancou a mão como se tivesse encostado em brasa. Os olhos dele se fecharam por um instante muito curto, como se aquilo tivesse chegado a um lugar mais fundo do que orgulho. Você ouviu fora de contexto? Claro. Ela ergueu o rosto. Existe algum contexto em que não haverá nada aí soa melhor? Lucan passou a mão pelo cabelo. Uma única vez. Gesto raro de perda de controle. Dorian estava falando do conselho, de Selene, da matilha inteira observando. E você respondeu sobre mim. Ele abriu a boca, mas Maya não permitiu. Não faça isso comigo de novo. Não me beije numa noite e me apague na manhã seguinte como se eu fosse um erro. A frase atingiu os dois. Ela viu. Viu no modo como o peito dele subiu e demorou 1 segundo a descer. Viu na fúria contida com que ele parecia lutar contra coisas demais ao mesmo tempo. O castelo, o trono, a própria criação, a vontade de segurá-la ali e o instinto treinado de recuar sempre que o desejo ameaçava desorganizar a ordem. Você não é um erro, disse ele baixo. Não? Então o que sou? Lucan ficou imóvel. Havia 1000 respostas possíveis, todas perigosas, todas tardias. E ele escolheu a pior coisa que um homem pode oferecer a uma mulher já ferida. Silêncio. Maya riu uma vez, sem alegria. Um som pequeno, seco, morto antes do fim. Obrigada. Essa resposta eu entendi perfeitamente. Ela se ajoelhou, ignorando os cacos, e recolheu o pano encharcado do chão. Lucan também se abaixou, mas ela se afastou antes que as mãos se encontrassem. Não toque em mim, disse. Agora a voz dela tinha mudado. Não era mais calma. Era gelo formando camada sobre água funda. Dorian permanecia dentro da sala, invisível e mudo, esperto o bastante para não atravessar aquele campo minado. Lucan se levantou devagar. Maya, eu preciso que você compreenda. Não. Ela ficou de pé, com o pano molhado apertado entre os dedos. Você precisa compreender. Há coisas que não sobrevivem a ser escondidas em público e negadas em privado. Por um momento, algo quase brutal passou pelos olhos dele. Não contra ela, contra a situação, contra si mesmo. Contra o fato de que o mundo inteiro cabia entre seus ombros, menos a única coisa que parecia querer tocar sem destruí-la. Mas isso não muda nada. Maya deu um passo para trás. Da próxima vez que me procurar, escolha antes qual versão sua vai aparecer. O homem ou o rei, porque eu não vou continuar sangrando para alimentar a guerra entre os dois. Virou-se antes que ele pudesse responder. Dessa vez, Lucan não a chamou. E foi isso, mais do que qualquer palavra, que fez o corredor inteiro parecer, de repente, o início de uma queda muito mais funda do que a das masmorras. Os dias seguintes adquiriram a textura de um inverno antecipado, não porque o clima tivesse mudado de fato. O sol ainda tocava as muralhas em certas horas. Os treinamentos continuavam nos pátios. Os criados corriam de um lado a outro com lenha, vinho e notícias. Mas, para Maya, o castelo havia se tornado um organismo hostil, respirando por trás das paredes, atento aos seus passos como um animal que espera o momento exato de morder. Lucan não a procurou. Essa ausência, que deveria ter sido alívio, instalou-se nela como febre silenciosa. Não havia mais interrupções em corredores. Não havia bosque. Não havia voz baixa pronunciando seu nome como se ele coubesse melhor na boca dele do que no resto do mundo. Havia apenas o espaço limpo deixado pela retirada dele, e o modo como esse espaço parecia acusá-la de ainda senti-lo. Maya trabalhou mais. Era a única forma de manter o corpo exausto o bastante para não começar a lembrar. Passava as manhãs entre ervas, panos fervidos e feridos resmungando. As tardes, entre infusões, inventários e tarefas que Illyra lhe entregava com um olhar atento demais para ser casual. À noite, deitada no aposento estreito, ouvia as muralhas estalando sob o frio e tentava convencer a si mesma de que o coração, quando apanha o suficiente, aprende. Não aprende. Só endurece nas bordas. No quarto dia, após a conversa interrompida na ala sul, Selene apareceu na sala de infusões. Entrou sem fazer barulho, envolta em tons claros que pareciam repelir poeira e esforço.
O perfume dela veio antes. Lírios brancos, âmbar frio, alguma nota doce que, em vez de acolher, dava a sensação de vidro dissolvido no ar. Maya não ergueu a cabeça de imediato. Continuou separando raízes secas sobre a mesa, como se a presença da outra mulher fosse apenas mais uma sombra atravessando o cômodo. "Então é aqui que você passa as horas", disse Selene. A voz dela tinha a maciez das coisas perigosas quando ainda estão longe da garganta. Maya terminou de alinhar as raízes e só então levantou os olhos. "E você costuma visitar locais de trabalho? Ou hoje é um privilégio particular?" Selene sorriu. Não o bastante para parecer cordial, só o suficiente para declarar que o jogo tinha começado. "Gosto de conhecer melhor tudo o que serve ao castelo." "Serve." A palavra pousou na mesa entre as duas com brilho de faca. Maya apoiou as mãos na madeira áspera, recusando-se a dar à ofensa o luxo de uma reação visível. "Que honra!" Selene passeou o olhar pelo aposento, pelos frascos, pelas ervas penduradas, pelos panos fervidos secando perto do fogo baixo. Havia no modo como observava aquilo uma curiosidade limpa demais, como se examinasse não um lugar, mas uma categoria de coisas que sempre existiram para ser úteis aos outros. Lucan sempre teve inclinação por o inesperado, disse, voltando a encará-la. Às vezes, isso o leva a testar limites que não deveria. Maya sentiu o sangue mudar de ritmo dentro dela. Devagar. Perigoso. Se veio falar por enigmas, escolha outros ouvidos. Não são enigmas, são cuidados. Selene aproximou-se da mesa. Homens como ele confundem tensão com destino, desafio com profundidade. Mas depois a realidade volta. O nome, a linhagem, o lugar de cada um. O nome, a linhagem, o lugar de cada um. As palavras entraram sem pressa, escolhendo pontos internos para se alojar. Maya pensou no bosque, na clareira, no beijo interrompido, na frase ouvida atrás da porta. Não haverá nada aí. Pensou na rapidez com que o rei sempre surgia para esmagar o homem, logo depois que o homem ousava existir. "Está me alertando", Maya disse. "Ou tentando me humilhar com elegância?" Selene inclinou levemente a cabeça. As duas coisas podem coexistir. O silêncio seguinte teve gosto de cinza. Selene ergueu um pequeno envelope de pergaminho, lacrado com cera escura. "A propósito, encontrei isso na ala leste, perto da escadaria do conselho. Achei que talvez fosse seu." Maya franziu o senho. Não reconheceu o selo. Também não reconheceu a própria reação corporal. Um aperto curto no estômago, uma contração instintiva, como se o corpo sentisse primeiro e compreendesse depois. "Não é meu." Curioso. Selene pousou o envelope sobre a mesa. "Porque o nome de Maya está escrito dentro." Com isso, virou-se e saiu. Sem pressa, sem ruído, sem olhar para trás. O aposento pareceu escurecer um pouco depois que ela partiu, embora o fogo ainda queimasse do mesmo jeito. Maya fitou o envelope por um longo instante. O lacre não era do castelo. O pergaminho era de qualidade comum, sem brasão, sem marca de família. Havia sujeira seca numa das bordas, como se tivesse passado pela mão de alguém que lidava com estábulos ou terra. Ela quebrou a cera. Dentro, encontrou uma única folha dobrada em 3. "Venha ao antigo celeiro junto ao muro norte, depois do toque da 9ª hora. Sozinha. Se quiser saber quem está vendendo segredos sobre você ao rei." Não havia assinatura. O coração dela bateu uma vez, forte. Depois pareceu afundar meio palmo. Mentira, pensou imediatamente. Isca. Armadilha. O tipo de bilhete que se alimenta da curiosidade de quem já está sangrando por dentro. E ainda assim, a frase ficou. "Quem está vendendo segredos sobre você ao rei?" Sobre você ao rei. Lucan sabia mais alguma coisa? Selene havia descoberto algo e estava brincando com ela antes de dar o golpe final? Alguém falava de seus encontros no bosque? Do beijo? Do modo como o rei a olhava? A cabeça de Maya começou a montar cenários em velocidade cruel, e todos terminavam em exposição, vergonha ou destruição. E Lyra entrou pouco depois e a encontrou imóvel, o bilhete entre os dedos. "O que houve?" Maya quase mostrou, quase pediu opinião, quase dividiu o peso.
Mas havia qualquer coisa naquela mensagem que parecia feita para prosperar no segredo, feita para impedir testemunhas, para transformar prudência em atraso. Nada, disse, guardando o papel no bolso do avental. Só estou cansada. E Lyra a estudou com os olhos estreitos de quem não acredita e, ainda assim, respeita o silêncio quando percebe que ele foi escolhido como o último abrigo. A 9ª hora chegou com um frio duro, vindo do norte, e uma lua encoberta por nuvens finas que pareciam pele sobre cicatriz. Maia passou metade do jantar de pé, sem comer, ouvindo vozes ao redor sem realmente escutá-las. Em algum ponto do grande salão, Lucan falava com conselheiros. Ela sentiu sua presença antes de vê-lo, mas não olhou. Não depois de tudo. Não quando ainda havia uma parte dela vulnerável o bastante para se partir só pelo modo como ele inclinaria a cabeça para outra pessoa. Quando deixou o salão, levou uma lâmina curta na cintura e o bilhete escondido na manga. O caminho até o muro norte passava por uma parte menos usada do castelo, onde os depósitos antigos, os estábulos vazios e construções desativadas formavam um pequeno território de sombra e madeira apodrecida. O ar ali tinha cheiro de feno úmido, terra revolvida e ferrugem velha. O vento passava pelas frestas arrancando pequenos gemidos das tábuas, como se o lugar se queixasse da própria sobrevivência. O celeiro estava escuro, sem luz de vela, sem passos, sem voz. Maia entrou devagar. A madeira cedeu sob suas botas com estalos baixos. A penumbra lá dentro tinha densidade de respiração contida. Fardos de palha apodreciam nos cantos, e uma corrente antiga pendia de uma viga, balançando de leve, embora não houvesse vento suficiente para aquilo. "Tem alguém aqui?" perguntou. A própria voz soou abafada, sugada pela madeira encharcada. Nada. Ela avançou mais 2 passos. Então o golpe veio por trás. Não uma dor espetacular, mas um impacto seco na base do crânio, forte o bastante para fazer a visão explodir em branco por um segundo. O mundo perdeu o eixo. O chão subiu rápido demais. Maia tentou alcançar a lâmina, tentou girar, tentou usar o próprio peso para se reposicionar, mas mãos surgiram da sombra, segurando-lhe os braços com força treinada. Cheiro de couro molhado, cheiro de ferro, cheiro de gente obedecendo ordens que não pretende questionar. Soltem! Um pano foi prensado contra sua boca. Não com brutalidade gratuita, com eficiência. A visão dela já se desfazia nas bordas quando reconheceu, entre os vultos, um brilho pálido na entrada do celeiro. Tecido claro, imóvel, assistindo. Selene não entrou. Não precisou. Foi a última coisa que Maia viu antes de a noite engoli-la por completo. Quando voltou a si, o mundo parecia ter sido mergulhado em água escura. Primeiro veio o som. Um gotejar lento, correntes roçando pedra, alguma coisa respirando perto demais. Depois, o cheiro. Mofo antigo, ferro, umidade presa há décadas. As masmorras. O ar tinha peso ali embaixo, como se cada inspiração precisasse empurrar uma porta de pedra antes de entrar nos pulmões. Maia tentou se mover. Os pulsos estavam presos acima da cabeça. Não alto o bastante para suspendê-la, mas o suficiente para obrigar os ombros a suportarem um cansaço crescente. A visão clareou em fragmentos. Pedra molhada, tocha fraca, grades, um balde tombado num canto. E à frente, Selene. Impecável até ali. A luz ruim não a tornava menos elegante, só mais cruel. "Finalmente", disse ela, aproximando-se. "Eu começava a achar que o golpe tinha sido forte demais." Maia ergueu o rosto devagar. Havia gosto de sangue e ferrugem na boca. Se queria conversar, podia ter batido na minha porta. Selene sorriu. Um movimento breve, sem calor. "Você ainda insiste em humor. Admirável. Inútil, mas admirável." Maia não respondeu. O corpo doía em lugares diferentes, mas o centro dela estava quieto demais. Aquela quietude vinha quando o perigo deixava de ser hipótese e virava presença. Selene parou a um passo de distância. "Você devia ter entendido seu lugar no instante em que ele mandou você se afastar. Em vez disso, continuou sendo inconveniente. Seu problema, então, não é comigo." Maia respirou fundo, sentindo o cheiro da pedra invadir por dentro.
É com o fato de que ele nunca olhou para você do jeito que olha para mim. A frase acertou. Não no rosto. Selene era boa demais para isso. Mas num ponto mais fundo, invisível, onde a beleza e a linhagem já não bastavam para garantir vitória. A expressão dela ficou mais fria. Ele olha para você como homem. E isso é precisamente o que torna você perigosa. Selene fez um gesto curto. A porta da cela se abriu. 2 guardas entraram. A Matilha saberá, ao amanhecer, que você tentou fugir para vender informações do castelo ao leste. Felizmente, foi interceptada. Maia soltou um riso rouco. Ninguém vai acreditar. Vão, porque a história não precisa ser perfeita. Precisa apenas caber no que já pensam de você. Foi então que Maia entendeu. Não era sobre ciúme apenas, nem sobre Lucan. Era sobre estrutura. Selene não estava protegendo o próprio desejo. Estava protegendo um mundo inteiro, em que mulheres como ela nasciam para ficar ao lado do trono, e mulheres como Maia nasciam para servir ao castelo pelas bordas. Um dos guardas puxou a corrente. A dor atravessou os ombros de Maia como fogo seco. O outro levantou o queixo dela à força. Procurem, ordenou Selene. Maia sentiu o pânico subir, rápido e animal, não por si mesma, pela pequena vida escondida, silenciosa, ainda invisível ao resto do mundo. Não, disse, a voz baixa mais feroz. Foi a primeira vez que Selene franziu a testa. O quê? Não me toquem. Havia algo no tom dela. Alguma coisa mais funda do que ameaça, mais antiga do que medo, que fez até os guardas hesitarem por um segundo. Pequeno, o bastante. Do lado de fora, um som explodiu pelo corredor. Passos. Muitos. Gritos. Metal contra metal. Selene se virou no exato instante em que a porta das masmorras foi aberta com violência suficiente para fazer as tochas vacilarem. Lucan surgiu na entrada como se tivesse arrancado metade da noite consigo. Os olhos dele encontraram Maia presa à corrente, pálida, ferida, e alguma coisa no rosto do rei se partiu sem barulho. Taren vinha atrás, espada em punho, sangue alheio na manga. Ninguém se move, disse Lucan. Não foi grito. Foi pior. A voz dele caiu na pedra como sentença. Selene recuou um passo. Lucan, ela tentou. Chega. A palavra cortou o restante. O silêncio seguinte foi tão absoluto que Maia ouviu a própria pulsação nos ouvidos. Lucan avançou até a cela. Cada passo parecia custar-lhe uma camada de controle. Quando entrou, não olhou primeiro para Selene, nem para os guardas. Foi direto para Maia, como se todo o resto tivesse virado poeira. As mãos dele tocaram a corrente. Tremeram uma vez. Quase nada. O bastante para que ela visse. Quem fez isso? Perguntou, mas a pergunta já vinha carregada de resposta. Maia tentou dizer o nome de Selene. O mundo, porém, ondulou. A dor no corpo parecia distante agora, substituída por outra coisa. Uma pressão funda, estranha, um aperto baixo que a fez prender o ar. Lucan percebeu antes de qualquer um. Os olhos dele desceram. Maia curvou o corpo por instinto, tarde demais para esconder. A mão foi ao ventre. O mundo pareceu parar de girar. Lucan olhou para a própria mão ainda na corrente, depois para o gesto dela, depois para o rosto de Maia. Algo imenso, terrível e luminoso ao mesmo tempo atravessou a expressão dele. Incredulidade, horror, entendimento. Maia. A voz dele quebrou no meio do nome. Selene empalideceu. Taren foi o primeiro a reagir. Soltem-na. Agora. Quando as algemas cederam, Maia quase caiu. Lucan a segurou antes que tocasse o chão. E o abraço veio menos como posse do que como desespero. O cheiro dele, couro, fumaça, pinho, invadiu-a com força devastadora. Por um segundo insuportável, o mundo voltou a ser apenas o lugar onde ela sabia respirar. Então a realidade retornou. Ela empurrou o peito dele com a pouca força que tinha. Não. A palavra saiu fraca, mas inteira. Lucan a soltou imediatamente, como se merecesse o afastamento. Você está ferida. Eu preciso. Você precisava antes. O golpe o atingiu em cheio. Selene tentou recuperar a voz. Lucan, você não pode deixar que uma gravidez mude.
Minha decisão já havia mudado muito antes de eu chegar aqui, Selene. Eu a deixei ser levada para acalmar o conselho, mas o silêncio dela nas masmorras gritou mais alto que minha coroa. Eu encontrei a mentira nas mãos de Taren e percebi que não valia a pena ser rei se isso significasse ser um covarde. Ele se virou para ela, e Maia viu o rei assumir forma total, agora sem esconder o homem, sem usá-lo como vergonha. Você forjou acusações. Usou meu nome para cometer covardia. Tocou o que era meu dever proteger. Selene engoliu em seco. Eu protegi a matilha. Não. A voz dele desceu, baixa, letal. Você protegeu a ordem que te favorecia. Taren deu um passo à frente. A senhora Selene Varric ficará sob custódia até julgamento do Conselho Pleno. Ela olhou para Lucan pela última vez, como quem ainda espera que um laço antigo a salve. Não salvou. Quando a levaram, as masmorras pareceram expelir o último resto de ar envenenado. Lucan voltou-se para Maia. Já não havia grades entre eles, nem títulos suficientes para cobrir o estrago. Eu falhei com você, disse, sem defesa, sem política, sem coroa. Maia, apoiada na parede, sentiu o cansaço descer até os ossos. Sim, uma palavra, nada mais. Ele assentiu como quem recebe sentença merecida. Eu não vou pedir perdão como se isso apagasse o que fiz. Não apaga, mas vou passar o resto da minha vida merecendo a chance de ficar perto do que quase destruí. Os olhos dela encheram sem pedir licença. Não de fraqueza, de exaustão, de verdade finalmente dita sem máscara. Não basta querer, sussurrou. Eu sei. Lucan ajoelhou-se diante dela. Um rei, na pedra úmida das masmorras, com a cabeça curvada diante da mulher que a própria coroa havia lançado ao fundo do mundo. Então não volto como rei agora, disse. Volto como homem. E, se um dia você permitir, fico como pai. O silêncio respirou entre os dois. Não havia conto de fadas ali. Não havia reparo instantâneo. Havia ruína, perda, escolha. Havia um amor que sobrevivera, mas não intacto. Havia uma criança ainda escondida, já mudando a arquitetura de tudo. Maia olhou para ele por um longo tempo. Depois pousou a mão, muito de leve, na face dele. Não como perdão, ainda não. Como reconhecimento. Como o primeiro fio de luz tocando um lugar que passou tempo demais enterrado. Lá fora, acima da pedra e das correntes e do erro, o amanhecer começava. E pela primeira vez, ninguém poderia impedir que ele chegasse. A jornada de Maia termina aqui, com a promessa de um novo começo. O que você achou dessa reviravolta? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias que estamos preparando para você. Fique agora com o clipe da história. Até breve. The stone has got a memory for blood. It holds the chill of where the winter fell. They cast me down beneath the iron mud and left me in the dark to weave the spell. The crown I thought he worshipped, bright and cold, was just a heavy ring he couldn't break. I kept a secret better than their gold. A pulse beneath the ribs, a choice to make. The bars are rusted shut, the silence has a weight. But they don't see the cut, they don't see the fate. They think they buried life. They think they buried me, but I am carving light out of this misery. Burn the throne, watch the embers fly. I don't need a king who lives a lie. He chose the dust, he's the dungeon floor. He kicked the lock, he kicked and broke the heavy door. Now the air is breathing in the dark. A flicker turned into a fire spark. It's not a crown that makes spirits soar. It's what we fight to save and nothing more. He walked into the shadow of the cell. His eyes were storms I'd studied in the night. The man I knew, the man who knew me well, was shedding all the armor, all the spite. The queen of glass was shattering to sand. The empire wasn't worth the price they paid.
He's reaching out a trembling open hand to hold the future that we hadn't played. Break the bars, let the heavens scream and fall. I'm not a hostage to your castle wall. I'm not a hostage to your castle wall. He saw the truth inside the belly of the beast. He left the crown for a symbol on his face. It's a beginning, not an end. It's a broken soul. Power through the chains. The morning bleeds across the shattered stone. We're leaving all the ghosts upon the throne. Just the scent of rain, the rising of is one. The man is home. The home is here. No more fear.